We once lived in a home Minha surrounded família e by eu morávamos em uma casa cercada por árvores majestosas. Ao lado da entrada havia um lindo salgueiro. Em uma noite triste, caiu uma violenta tempestade e o salgueiro veio abaixo. Ele estava caído no chão, com as raízes arrancadas, e era uma visão lamentável. Eu estava pronto para ligar a motosserra e cortar a árvore para usar como lenha, quando o nosso vizinho saiu correndo para me impedir. Ele me repreendeu por ter desistido da árvore e pediu enfaticamente que não nos livrássemos dela. Ele então apontou para uma raiz que ainda estava no solo e disse que, se apoiássemos a árvore, cortássemos seus galhos e a nutríssemos, a raiz voltaria a se firmar. Eu estava cético e duvidava que uma árvore visivelmente caída e com problemas pudesse sobreviver e voltar à vida. Pensei que, mesmo que ela começasse a crescer novamente, certamente não sobreviveria à próxima tempestade. Mas, sabendo que nosso vizinho acreditava que a árvore ainda tinha futuro, seguimos com o plano. E o resultado? Depois de algum tempo, vimos sinais de vida quando a árvore começou a criar raízes. Agora, 12 anos depois, a árvore está vibrante e cheia de vida, com raízes fortes e, mais uma vez, contribuindo para a beleza da paisagem. Ao encontrar com santos em todo o mundo, lembro-me desse salgueiro e de como há esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Alguns já tiveram um testemunho do Evangelho que era forte e vibrante, assim como o salgueiro. Depois, por motivos exclusivamente pessoais, esse testemunho se enfraqueceu, levando à perda de fé. Outros se agarram às raízes mais finas que tocam o solo do Evangelho. Mais uma vez, sou inspirado pelas histórias de muitos que escolheram renovar seu discipulado e voltar para seu lar na igreja. Em vez de descartar sua fé e sua crença como lenha sem valor, eles atenderam aos sussurros do Espírito e aos convites amorosos para retornar. Participei de uma conferência da Estaca na Coreia, em que um membro que estava retornando à igreja compartilhou o seguinte: agradeço aos irmãos por sua disposição em aceitar minha falta de fé e minha fraqueza, por me estenderem a mão, e aos membros que são sempre tão gentis comigo. Ainda tenho muitos amigos ao meu redor que são menos ativos. É engraçado, mas eles dizem uns aos outros que voltem à igreja para recuperar a fé. Acho que todos talvez estejam ansiando por fé. A todos os que anseiam por fé, nós os convidamos a voltar. Prometo que sua fé pode ser fortalecida ao voltarem a adorar com os santos. Um ex-missionário na África escreveu a um líder sênior da igreja, pedindo desculpas e perdão por ter se ofendido com seus ensinamentos sobre uma tradição cultural, o que o levou a deixar a igreja. Ele expressou humildemente: infelizmente, o fato de eu ter me ofendido há 15 anos me fez pagar um preço extremamente alto. Perdi tanto, muito mais do que eu poderia imaginar. Estou profundamente envergonhado pelo mal que posso ter causado ao longo do caminho, mas, acima de tudo, estou satisfeito por ter encontrado meu caminho de volta. Para todos os que reconhecem o que perderam, nós os convidamos a voltar para que possam, mais uma vez, saborear o prazeroso fruto do Evangelho. Uma irmã dos Estados Unidos se afastou da igreja por muitos anos. Sua história de retorno inclui lições poderosas para pais e familiares que se angustiam com entes queridos que se afastaram. Ela descreveu: eu poderia listar uma infinidade de motivos pelos quais me afastei da igreja, do Evangelho e, de certa forma, da minha família. Mas os motivos realmente não importam. Não tomei uma única decisão de deixar a igreja. Provavelmente fiz 1000 escolhas. Mas uma coisa que sempre soube é que meus pais tomaram uma única decisão e se mantiveram fiéis a ela.
Eles decidiram me amar. Não tenho como saber quantas lágrimas foram derramadas, quantas noites sem dormir, nem quantas palavras de súplica sincera foram proferidas em meu favor. Eles não me criticaram por causa de meus pecados. Pelo contrário, eles criticaram minha conduta pecaminosa. Eles não fizeram com que eu me sentisse indesejada em sua casa e nas reuniões de família. Qualquer sentimento assim partiu de mim. Em vez disso, continuaram a me acolher. Eles devem ter visto minha luz diminuir com o tempo. Mas eles sabiam que a pessoa que eu era naquela época era apenas uma sombra do que eu ainda estava para me tornar. Assim como meu caminho para longe da igreja foi complexo, meu caminho de volta também foi. Mas uma coisa que não foi difícil retornar foi o sentimento de estar de volta ao lar, ao qual pertenço. Minha mensagem hoje é especialmente para todos os que já sentiram o Espírito, mas se perguntam se há um caminho de volta, um lugar para eles na Igreja Restaurada de Jesus Cristo. E também para todos os que estão com dificuldade de manter o testemunho ou pensando em se afastar da igreja. Essa mensagem não é um desafio e não é uma condenação. É um convite, feito com amor e um desejo sincero de recebê-los de volta ao lar espiritual. Oro para que sinta o testemunho do Espírito Santo ao ouvirem agora este convite amoroso e esta promessa magnífica de nosso Salvador, Jesus Cristo. Não volvereis a mim agora, arrependendo-vos de vossos pecados e convertendo-vos para que eu vos cure. Toda semana, muitos estão respondendo ao convite do Salvador, retornando ao discipulado e à atividade na igreja, buscando silenciosa e humildemente a cura que Jesus promete. E, ao contrário das narrativas que às vezes circulam, um número recorde de nossos jovens está optando por permanecer firme e aumentar sua fé em Jesus Cristo. Quando alguns dos seguidores de Jesus Cristo em Cafarnaum acharam seus ensinamentos duros e decidiram ir embora, ele se voltou para seus apóstolos e perguntou: quereis vós retirar-vos também? Essa é a pergunta que cada um de nós deve responder ao enfrentarmos momentos individuais de provação. A resposta de Pedro a Jesus é atemporal e retumbante. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Ao considerarem o convite do Salvador para voltar a Ele, o que vocês podem aprender com a história do salgueiro? A jornada de volta muitas vezes não é fácil ou confortável, mas vale a pena. Quando o nosso salgueiro ficou de pé novamente, todos os seus galhos foram cortados. Não estava bonito. Nós também podemos nos sentir vulneráveis ao nos despirmos dos velhos hábitos e do orgulho. Concentrar sua fé em Jesus Cristo e em seu Evangelho, o tronco e as raízes, dará a vocês a esperança e a coragem para dar o primeiro passo de volta. 2. Foram necessários muitos anos para que nosso salgueiro recuperasse sua antiga força e beleza. Agora ele está ainda mais forte e mais bonito do que antes. Sejam pacientes enquanto sua fé e seu testemunho também crescem. Isso inclui não se ofender com comentários inesperados como: por onde você esteve todos estes anos? 3. O salgueiro nunca teria sobrevivido sem cuidados e nutrições constantes. Vocês vão nutrir sua fé e seu testemunho ao se banquetearem à mesa do sacramento todas as semanas e adorarem na casa do Senhor. 4. Assim como o salgueiro precisava de sol para que seus galhos e folhas crescessem novamente, seu testemunho crescerá à medida que vocês se mantiverem sensíveis aos sentimentos e ao testemunho do Espírito. Aprendam com Amulek, que descreveu seu tempo como membro menos ativo, dizendo: foi chamado muitas vezes e não quis ouvir. 5. Meu vizinho sabia o que o salgueiro poderia mais uma vez se tornar. Da mesma forma, o Senhor conhece seu potencial divino
e o que sua fé e seu testemunho podem se tornar. Ele nunca vai desistir de vocês. Por meio da expiação de Jesus Cristo, tudo que está quebrado pode ser consertado. Testifico que há júbilo nos céus por aqueles que retornam. Vocês são necessários e amados. Testifico que Jesus Cristo é nosso Salvador e que Ele vai abençoar com mais paz e alegria todos os que retornarem a Ele. Seus braços de misericórdia não estão cruzados, mas estão abertos e estendidos para vocês. Não é tarde demais para vocês voltarem. Sejam bem-vindos de volta ao lar. Em nome de Jesus Cristo. Amém.